seguir a Sandra Lamas, uma pessoa que eu admiro muito. Ela é pioneira aqui em Ribeirão no trabalho em escolas com terapia de grupo de Adalberto Barreto. Ela é coordenadora, nem vou ler aqui o que você tem, que é um monte de coisa. Mas ela fez, isso é importante, ela fez a especialização em terapia comunitária lá com o próprio professor Adalberto Barreto. Então, ela tem conhecimento daquilo que ela fala. Então, abra os ouvidos do coração para escutar a Sandrinha. Obrigada pelo convite. Então, meu nome é Sandra, eu trabalho numa escola municipal, uma das escolas, uma das maiores, né? Tem quase 2.000 alunos, né? Então, uma escola bem grande, e eu estou me aposentando. Então, já trabalhei em várias escolas, tenho 27 anos trabalhando em rede pública. Eu vim compartilhar com vocês a experiência, uma das experiências que eu venho desenvolvendo e que eu aprendi com o Adalberto Barreto. Né? Adalberto Barreto é um cearense, né? Então, essa experiência é uma experiência brasileira, né? Que tem surtido resultados bastante promissores. Né? Eu vou falar um pouco do que eu faço, depois eu falo um pouco dele. Que eu faço? Né? Eu entro numa sala, uma sala que às vezes não tem professor, que o professor está faltando, ou que o professor me cede alguns alunos, né? E eu digo para eles que eu vou conversar com eles de uma maneira um pouco diferente, se eles estão dispostos a conversar comigo olhando nos olhos, né? De pertinho. Né? Geralmente eles querem, né? Alguns não. Alguns se assustam, então, olha, se você não quer conversar e não quer aprender a conversar desse jeito, você pode ir para uma outra sala, pode ir para um outro espaço, ele não é obrigado a participar, mas todo mundo que participa gosta, né? E a gente cria vínculos. Eu acho que é isso que a gente tem precisado cuidar, né, dos nossos adolescentes, né? Da questão da comunicação. Então, eu geralmente faço um grupo, um círculo, a gente faz um círculo quando dá. Quando eu tenho pouco tempo, eu não faço círculo para não perder tempo, eu deixo eles ali mesmo, enfileiradinho, e vou conversando com eles. A primeira coisa que eu faço é a primeira etapa. A terapia comunitária ela tem 5 etapas. É bem simples e é bem fácil. A primeira etapa ela se chama acolhimento. Então, eu vou acolher. Então, eu vou falar para ele que ali é um espaço, é um modo de conversar. A gente vai conversar em círculo, que nós vamos falar de alguns temas assim que tiram o nosso sono, alguma coisa que incomoda a gente, alguma coisa que não deixa a gente dormir, alguma dúvida que a gente tem. Né? Nós vamos apresentar alguns temas. Né? Mas, assim, apresenta o tema quem quiser. Né? Quem não quiser falar, não precisa falar. Às vezes eu coloco e passo um objeto de fala. Um objeto de fala é qualquer objeto que eu tenho, vai passando, quem quiser fala. Né? Ou, se não, pode levantar o braço. Né? Eu quero falar. A gente faz dessa forma, bem simples. Né? Eu também digo que tem algumas regras para a gente conversar. Né? Essa prática de conversar tem algumas regras. Que regra é essa? Olha, não dá para ficar conversando com o seu amigo do lado. Né? Tem que ficar em silêncio. Uma outra regra é, não pode julgar o seu amigo. Né? A gente pode ouvir sem julgamento. Uma outra regra é a questão do sigilo. Né? O que a gente ouve aqui, a gente guarda para a gente, não sai lá fora falando. E se alguém estiver fazendo aniversário naquela data, naquele período, a gente fala, olha, tem alguém aqui fazendo aniversário, tem algum acontecimento importante, né? De vida ou de morte? Ou de nascimento, ou morreu meu pai, morreu a minha avó, porque é um acontecimento importante que emociona a gente. Então, a gente comenta, né, sobre isso, a gente pergunta. A gente canta alguma música também, né? Então, tem uma musiquinha que é assim, ó, seja bem-vindo, olelê, seja bem-vindo, olalá, paz e bem para você, que veio participar. Então, tem uma musiquinha para acolhimento, né? Para quebrar um pouco, né, dessa coisa da tensão da gente, né?
E a gente pode fazer também uma brincadeira, né? Levantar, vamos fazer uma brincadeira, né? Vamos mexer o corpo, né? Então, se dá tempo, eu faço. Se não dá tempo, eu não faço essa brincadeira, né? Se eu tenho muitas carteiras ali, se eu tenho 30 alunos, por exemplo, na minha frente, às vezes eu não faço isso porque vai demorar. Às vezes eu estou sozinha e às vezes eu estou em dupla, né? Geralmente em dupla ou sozinha. Com quantos alunos eu faço essa conversação? 30, 15, 10. Né? Com quantos alunos eu achar que o local comporta para a gente se ouvir, para a gente se ver. Se são mais alunos, se muita roda é muito grande, e eu percebo que eu estou numa distância muito grande, então eu faço um círculo menor e um círculo maior. Essa é a primeira fase. Essa fase, essa etapa, se chama acolhimento. Aí eu vou para o segundo. A segunda etapa, eu pergunto quem gostaria de comentar, de trazer um tema para a gente refletir, para a gente conversar. E aí vão surgindo. Então, vou contar para vocês assim rapidamente, só um exemplo, a última que eu fiz num grupo de 7ª série, né, 7º ano, 12 anos. Então, eu perguntei, quem quer trazer alguma coisa? E um menino pegou e falou assim, eu quero. Pois não. Quero falar da minha insatisfação, né, meu sentimento assim, que está machucando aqui, da minha mãe falar para mim que era melhor eu morrer, porque aí a família ia ficar mais feliz. Né? Falou isso. Aí os outros não quiseram falar, ficaram alguns impactados, né? Aí uma outra menina falou, eu quero falar que sou filha adotiva, né? E a minha mãe me trata eu diferente da minha irmã. Isso me deixa muito triste, a ponto assim, sabe, de eu querer às vezes até me matar. Né? E eu já tentei me matar. Ok. Aí, essa é a solução, né? A solução é a apresentação dos temas, né? Ninguém fala mais nada, não conta, só coloca como se fosse uma problemática, um tema. Né? Aí eu pergunto, mais alguém gostaria de comentar, de trazer algum tema, ou algum problema, alguma coisa mais simples? Pode ser uma coisa simples, tudo que é colocado aqui, e é uma regra, você coloca se você quiser. Né? Assim, até onde dá para você levar a sua exposição, até onde você quer falar, isso faz parte das regras. A gente tem situações que a gente tem muita facilidade de expor, e às vezes a gente tem algumas situações que a gente não quer expor. Então, depende de você, do que você consegue colocar para esse grupo. Vocês podem ficar à vontade. E aí tem algumas outras, né, situações, alguns outros temas, tipo assim, eu não gosto que ele me chama desse nome, é um apelido que eu não gosto. Tem outras situações, ok? Depois que termina essa apresentação, eu pergunto assim, mais alguém gostaria de colocar a sua situação? E eu anoto o nome do aluno e anoto assim, em linhas gerais, no meu caderno, aquilo que ele está falando, né? Qual é o tema que ele trouxe. Aí eu pergunto para ele assim, mais alguém? Não, não tem. Aí eu falo, quem daqui se identifica com esses temas? Né? Quem aqui escolhe o tema dela, ou dele? E por quê? De que forma isso mexe com você? E aí alguns alunos falam, né? Então eu tive uma menina que falou assim, eu me identifico com o problema dela, porque eu também sou adotiva. Então, a hora que ela falou essa questão da diferença, eu sinto isso na minha casa, eu me identifico, por isso que eu votei no problema dela. E mais alguém? Eu me identifico com o problema dele, porque a minha mãe também fala cada coisa que eu fico muito chateado. Ok. E aí, a gente parte para a votação. Então, vamos votar. Né? A gente ouve alguns alunos, né, da identificação que ele tem, porque isso vai compreendendo, né, o que exatamente eles estão trazendo para a gente, e a gente parte para a votação. Então, vamos agora fazer uma votação. Quem escolhe o problema do Fernando, por exemplo? Né? E aí eu repito para o Fernando qual é o problema dele, para saber, para confirmar se é aquilo mesmo. Fernando,
eu vou repetir para você se o problema seu é esse, né? Se a situação que te incomoda é essa, e você confirma para mim se isso é verdade, se é assim mesmo que você trouxe essa situação. Aí ele confirma, eu faço isso com a outra situação também, e a gente vai para a votação. Então, a votação é uma votação que mexe com o grupo todo. E aí é eleito uma única situação para ser refletida naquele dia. Aí está terminado o segundo passo, que é escolha do tema. O primeiro foi o acolhimento. O segundo, a escolha do tema. O terceiro passo, a terceira etapa, ela se chama contextualização. Nós vamos pedir para a pessoa que foi escolhida para que ela fale naturalmente a situação que ela vive. E vamos deixar que ela se exponha da melhor forma possível, porque ela traz informações que ela mesma julga relevante. Então, por exemplo, a Ana Beatriz. A Ana Beatriz, então, vai contar, né, por que ela se sente, né, inferior à irmã, o que a mãe faz, como é que foi ela se trancar no banheiro, pegar a faca, como é que foi essas tentativas. Ela fala o que ela quer falar. E foi isso que ela falou, por isso que eu estou trazendo para vocês. Aí, assim que ela termina a fala, e ela começou a chorar, né? Ela começou a chorar, e eu sentei assim, saí do meu lugar, fui para ficar perto dela, nisso já tinha uma amiga, deixa que eu abraço. Aí eu achei uma graça, né? Ok, deixa que ela abraça, né? Porque é legal, porque também, nesse momento, a gente fala, né, que esse é um trabalho que está ligado à cultura, à comunidade. A comunidade tem as suas soluções. Se a comunidade tem as suas dificuldades, as suas adversidades, os seus problemas, nós também temos soluções, né? Então, aí ela foi e abraçou. E aí, a gente pode, inclusive, cantar, né? A gente podia falar, encosta sua cabecinha no meu ombro e chora. Né? Quer dizer, mas é adulto, né? Ali eu estava com um jovenzinho, a outra abraçou, então eu não cantei. Acho que ela nem conhece essa música, né? Só nós aqui, né? Ia ficar feio. Mas assim, a terapia, ela também, nas regras, você pode colocar, se alguém, no decorrer dessa nossa conversa, que vai durar 1h30, quase 2 horas, né? 1h30 é o suficiente. Se alguém lembrar de alguma música que tem sentido com aquilo que a gente está conversando, pode cantar um trechinho. Se alguém lembrar de uma poesia, se alguém lembrar de um dito popular, pode falar, pode trazer, até de uma piadinha. Se alguém lembrar, pode trazer. Ou se não, do abraço, do acolhimento, né? Então, isso aconteceu. E aí ela relatou um pouco da situação que ela vivia. Em seguida, eu digo assim, ó, a gente pode fazer algumas perguntas para ela, para entender melhor, né? Então, aí a gente pergunta, quantos irmãos você tem, né? Você é filha adotiva? Você conhece a sua mãe, né? A sua mãe? Você tem contato com a sua mãe? Onde sua mãe está? Minha mãe está presa, né? Você tem mais irmãos? Sim, mais 4. E onde eles estão? Eles estão todos juntos? Não, cada um foi doado para uma família, né? Então, aí, ela vai trazendo para a gente algumas perguntas, porque a gente vai tentando compreender e deixando que o grupo compreenda um pouco mais a situação, né? E aí a gente pode também, e é legal a gente pedir para os alunos que estão ouvindo fazer perguntas também. E eles fazem. Porque aí eles já estão todos assim, ó, igual vocês, olhando atentamente o que está acontecendo, tentando compreender aquilo. Eles fazem perguntas também, ela vai respondendo. Esse é o terceiro momento. E o terceiro momento a gente dá o nome de contextualização. O quarto momento, eu vou agradecer a participação dela. Muito obrigado por você ter tido a coragem, né, de colocar para a gente essa situação. E é muito legal porque um ditado do próprio Adalberto Barreto, ele fala assim, quando a boca fala, os órgãos saram. E quando a boca cala, os órgãos adoecem, né? Então, se eu falo, quando a boca fala, os órgãos saram. E quando a boca cala,
os órgãos adoecem, os órgãos ficam ruins. Então, que bom que a gente consegue falar das nossas dificuldades, né? Eu agradeço e peço para que ela agora ouça o que os colegas dela, né, que estavam ali presentes, possam contribuir, né, com informações sobre aquele tema. Então, eu pergunto para eles agora, muito obrigada, Ana Beatriz, quem de vocês gostaria de compartilhar uma experiência parecida com a da Ana Beatriz? E de que forma vocês estão lidando com ela? Então, tem alguém aqui, essa é uma pergunta reflexiva, que a gente usa, é um mote, que a gente fala. Eu pergunto para o grupo, tem alguém daqui que vive uma situação parecida e que poderia compartilhar com a gente de que forma você está lidando com isso, ou que você já lidou, né? Pode ser uma experiência passada. Né? E aí, eles esperam um pouquinho e vai começando a surgir. Né? Eu quero compartilhar. Tá. O que você quer compartilhar? Fala o seu nome. Ah, fulano de tal. Ah, quero compartilhar que eu também sou adotiva, que eu também passo por uma situação parecida com essa. Então, cada uma dos que estão presentes, vão trazendo, então, a questão ou de ser adotiva, a questão de, olha, eu também já tentei me matar, né, mas não com faca, com isso, né, mas depois eu percebi que não vale a pena. Tarará. Cada um vai trazendo aquilo que se identificou e o que tem feito para lidar com essa situação. Então, o que a gente pede também é que eles nunca contem uma história de outras pessoas, né? Que eles contem a história deles. Então, a história é minha, né? Eu sou o personagem e eu vivi. Não cabe nessa conversa, e isso a gente apresenta inclusive como uma das regras, ou no decorrer da própria conversação coletiva, que a gente não vai contar a história de um filme, nem do vizinho. Não, é uma história que eu vivi, ou que está na minha família. É tudo em primeira pessoa. Então, eu terminei a terceira parte, né? Eu fiz a contextualização. Na parte que as crianças colocam as suas experiências, é uma quarta parte. Essa parte se chama problematização. É a parte que é um pouco mais extensa, porque mais pessoas podem falar. Isso significa que a carência da comunidade, ela também está cheia de potencialidade. E que as nossas dificuldades são muito comuns em todos. E que assim como a gente está vivendo agora e não está encontrando solução, o outro já viveu e encontrou algumas. O outro ainda não viveu, está quieto, não falou nada e vai encontrar, porque é um leque de possibilidades. Né? Porque não é só o saber científico que cura a gente, é o saber popular também. Essa é a quarta fase. Na quinta, é o ritual de agregação. Ritual de agregação é quando a gente se levanta, né, depois de ouvir outras pessoas, a gente fica de pé, né, a gente se une pelos braços ou pelas mãos, né, nos ombros ou na cintura, da forma que achar melhor, faz um balancinho de acolhimento. É o balanço da vida. E eu não caio. Eu não caio porque o outro está do meu lado. Porque tem um desse lado e outro lado. Eu balanço um pouco. E aí eu faço, o terapeuta, né, faz um resgate, né, do que a gente viveu até ali. E eu pergunto, o que é que eu estou levando daqui? O que é que eu aprendi com essa experiência, né? Então, eles vão falando, aprendi sobre sofrimento, porque ali a gente está aliviando o nosso sofrimento. Aprendi que é importante ouvir o outro. Aprendi que aquilo que eu sofro sozinha, tem outros aqui na minha sala que estão sofrendo. Então, eles vão colocando, e aí a gente canta mais alguma coisa, né? De repente, quem quer cantar? Nada do que foi será de novo. E aí, essa é a música minha também, mas eles têm a música deles, e eles
lembram e eles cantam. E aí a gente encerra, né, a terapia. Essa terapia pode acontecer uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Ela tem um fim em si mesma. Ela acaba ali, né? Na outra semana ou no outro mês é um outro tema. Pode ser as mesmas pessoas, pode ser outras pessoas. Eu faço esse trabalho na escola com aluno, eu faço com professores, eu faço na minha instituição religiosa, que eu participo com crianças pequenas, e eu faço com grupos mistos. Eu faço com criança de 3 anos, com gente de 5, gente de 8 e gente de 50. Nós sentamos todos juntos. Por quê? Porque tem um fundamento, né? E casa com o Viktor Frankl essa teoria, né? São teorias pós-modernidade, né? São teorias que encaixam, que se encaixam, né? Por quê? Porque trabalha com uma fundamentação baseada na comunicação, Viktor Frankl também, no sentido, né? Olhar para o outro, conversar em comunidade, tem tudo a ver com o Viktor Frankl, tem tudo a ver com o Paulo Freire, que a gente defende, né? Tem tudo a ver com a questão da resiliência, das crises que a gente está vivendo. Tem tudo a ver com a questão das narrativas, das histórias, da antropologia cultural, né? Com os nossos antepassados, né? Sentar em roda, os índios, né? O silêncio na hora que alguém chora, com os orientais, com fazer um círculo, com cultuar quem morreu, quem viveu. Com a Europa mesmo, de ouvir o que o outro está falando. Tem sala que eu chego que o menino está sentado no colo do outro e eu falo, não, vamos lá, vamos começar de novo. Mas pode fazer desse jeito? Não, não pode ser uma regra. Não dá para sentar desse jeito. Vamos sentar de modo que todo mundo se olhe, que todo mundo não chame a atenção do outro enquanto ele fala. Porque é importante ouvir para compreender, né? E, bom, então agora só para falar um pouco mais do Adalberto. Adalberto, ele fez psiquiatria, ele fez teologia e ele fez antropologia. Ele não estudou no Brasil, ele é de Fortaleza. Ele foi criado do lado da favela de Pirambu, em Fortaleza, no Ceará. O irmão dele, o Ayrton Barreto, é um advogado muito ligado a direitos humanos. E Ayrton deu umas cutucadas, né, no Adalberto, porque diz, você estudou tanto lá fora, né, você foi para a França, você foi para a Itália, você fez toda a tua formação fora do seu país, fora do Brasil, para melhorar o quê? Vem para cá, melhora o seu espaço, né? Então, aí ele voltou com esse intuito mesmo, de melhorar isso. Então, ele criou na favela, né, esse projeto, que no início se chamou Projeto 4 Varas, que era trabalhar com as pessoas, com as dores das pessoas da comunidade. Como eram muitas as dores, não dava para trabalhar com um de cada vez. Não dava para ser uma terapia individual, tinha que ser uma terapia coletiva, em grupo. E aí ele foi construindo essa terapia, e essa terapia existe. Ela iniciou desde a década de 1980. E a minha formação foi em 2004. Né? Fui para lá, fiquei uma semana lá, fiz 50 sessões de terapia em escolas, e de lá para cá eu venho fazendo isso, e eu sou apaixonada por esse trabalho. Eu gosto muito, e acho que está bom, porque deu meu tempo. Okay?